Cumprimenta aí o máximo de pessoas possível. Queria dizer que você é muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela Rede Super. Que o Senhor te abençoe onde você estiver. Que você continue acompanhando aí. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado no nome de Jesus. Fala assim, olha, você está no lugar certo. Na hora certa. Com as pessoas certas. Pergunta o nome que está do seu lado, ele fala assim, olha, como é que você chama? Assim, eu quero te abençoar, eu quero te dar um abraço. Nós somos reunidos aqui como igreja de Cristo, como quem vive uma comunidade do amor. E isso é tão importante. É tão gostoso a gente poder, no domingo à noite, chegar no final do dia e falar, graças a Deus, porque o Senhor tem nos conduzido em graça, em misericórdia e fidelidade todos os dias. Grito bem alto aí, vamos ver. Não, peraí, tem uns 3 desmaiados ali, tem uns que ainda estão vendo o jogo do Cruzeiro e América ainda, tem uns que estão esperando o jogo do Galo amanhã, pelo amor de Deus, se fosse no Mineirão, tá todo mundo gritando, né? Quem vai vir do Confra Jovem? O pessoal de casa escutar, gente, vai ser lindo, maravilhoso. Agora o seguinte, pega seu telefone e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma selfie. Você vai juntar com 2, 3 pessoas aí, e vai fazer uma selfie com elas e vai postar assim, ó, hashtag Confrajovem 2017, hashtag Culto Cristo Vivo. Pode ser? Vamos fazer aí, ó. Vamos ver quem tá fazendo, ó. O pessoal vai passar filmando. Isso é pro pessoal de casa falar assim, olha, eu devia estar ali, ó. Eu tô acompanhando de casa, mas quem tá em casa dá tempo ainda. Vem pra cá, vem pra Igreja Basta Lagoinha, porque você vai ser grandemente abençoado. O pastor Vinícius tem uma palavra linda pro seu coração e vai ser lindo, tremendo. Tira aí, gente, vamos ver. Ó, eu vou fazer aqui com os meninos da banda aqui, ó. Eu vou fazer com os meus amigos aqui, ó. Hashtag Culto Cristo Vivo. Nós vamos desbancar a internet hoje. Vai ser top trends. Vai ser fenomenal. Ó, pessoal, de onde vem isso? De Belo Horizonte. Porque em Belo Horizonte tem um povo apaixonado por Jesus. Tem um povo desesperado pelo poder de Deus. Gente, uma outra coisa. Quem já postou aí? Amém? Seguinte, hoje começa... Ó, fica ligado aí, gente, isso é importante. Hoje começa o nosso período de consagração. O Confra Jovem vai ser uma festa, mas essa festa é uma festa no Espírito Santo. E nós precisamos interceder, nós precisamos orar pelo Confra Jovem. E hoje começa o primeiro dia dos 40 dias de jejum e oração. E nós vamos começar orando agora. Dá a mão para o seu lado agora. E nós vamos orar, interceder, para que venha a graça do Senhor, o poder de Deus sobre esses dias. Vão vir pessoas do Brasil inteiro, pessoas até de fora do país. E sabe quem vai receber elas com tanto carinho? Você. Você vai ser boca de Deus, as mãos de Deus, o abraço de Deus para essas vidas. Então comece a orar agora no seu lugar. Comece a pedir ao Senhor que nesse templo aqui, seja revestido da glória e da presença dEle, para que a manifestação da glória de Deus venha de forma tão palpável nesses dias. Não só nesses dias, mas preparar o nosso coração para essa noite, para aquilo que o Senhor vai fazer, para aquilo que o Senhor vai começar a operar no nosso meio. Pai, no nome de Jesus, nós te convidamos, Espírito Santo, a vir e ficar à vontade no nosso meio, a manifestar o teu poder conforme o Senhor deseja. Pai, nós te pedimos, Senhor, move o nosso coração em direção ao trono da graça, para que possamos experimentar algo novo vindo do teu coração. Gera isso no nosso interior, gera fome e sede de Deus, para que seja alimento para as nações, alimento para o Brasil, para que dessa juventude de Belo Horizonte saia uma juventude repleta, cheia do poder de Deus, para que esses dias sejam dias marcados pela manifestação da glória do Senhor. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar, e nós te convidamos, Deus, para ficar à vontade no nosso meio. Tu és, Jesus, tudo para nós. Tu és o nosso amado, desejado. Tu és a expressão exata do ser de Deus. Tu és o resplendor da glória de Deus, e o seu nome, Senhor, é maior do que todo e qualquer nome, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite? Aplauda bem forte a Ele mesmo. Você pode dar brados de louvor, você pode dar brados de vitória ao Senhor nessa noite.
Aleluia. Chacoalha quem está do seu lado aí. Diga para ele, vamos celebrar o Senhor nessa noite, meu irmão. Vamos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. O clique era só para a banda. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado, pergunta para ele, meu irmão, como é que você está? Você está bem? Está tudo jóia com você? Né? Ao vivo tem dessas coisas, né? A gente faz ao vivo tem essas coisas que acontecem. Diga para ele, meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Amém? Você pode se assentar, por favor. Eu queria só que você, por gentileza, você pode me ajudar a honrar esses meninos, por favor? Vamos aplaudir a vida aqui do André, a vida do Guilherme, do Samuel. Aplauda a vida do Lúcio lá, vamos aplaudir, obrigado Lúcio. Vamos aplaudir forte, gente, por favor. Glória a Deus. Nós tocamos ontem à noite, na Semana da Cultura Gospel em Mata Verde, 13 horas de viagem, 850 quilômetros, mais ou menos. Os meninos viajaram a madrugada inteira, e estão aqui hoje servindo ao Senhor. Queria que você honrasse a vida deles por isso, amém? Agradecer ao Lúcio também que está ali, cobrindo a ausência do Lucas. Obrigado Lúcio, muito obrigado. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia, por favor. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6. A partir do versículo de número 25. Tem alguém feliz por estar aqui nessa noite? Deus é bom. Diga para quem está pertinho de você, Deus é bom, meu irmão. Diga para ele, sempre bom. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 25, diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem vale mais que um passarinho aqui? Meu Deus, teve gente que ficou com dúvida. Depende do passarinho, pastor. Se for uns passarinhos caros, eu acho que eu estou valendo menos, né? Sangue de Jesus tem poder, irmão. Que crise de identidade é essa? Quem vale mais que um passarinho aqui? Aleluia, graças a Deus, né? Jesus prossegue dizendo: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que é que vocês se preocupam tanto com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, contudo eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? São os pagãos, são eles que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Alguém pode dizer glória a Deus? E todas essas coisas te serão acrescentadas. Aponta um dedo de profeta na direção desse irmão que está do seu lado, diga para ele: meu irmão,
Não, mas diga assim com autoridade, não é para você falar com essa voz mole não, com autoridade. Diga para ele, meu irmão, diga para ele, busque em primeiro lugar o reino de Deus, diga aí a sua justiça, diga aí as outras coisas te serão acrescentadas. Alguém crê nisso aqui? Diga glória a Deus, ou glória, aleluia. Vocês estão felizes hoje? Glória a Deus. O pessoal está empolgado, vocês estão felizes, gente? Eu estava com saudade de vocês já. Não existe nesse mundo um auditório que nem esse aqui, irmãos. Esse aqui é o melhor auditório da face da terra. Quando vocês cantam, irmão, tipo assim, eu fico assim, meu Deus, o céu vai cair hoje, aleluia. Amém, irmãos? Que maravilha, bendito seja o Senhor, aleluia. Acho que dá até para cantar um hino de fogo aqui hoje. Vocês estão pentecostal. Verso 34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Alguém pode dizer glória a Deus? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Aí a empolgação diminuiu, né? Sim ou não? Alguns estão dizendo que não. Nós vamos entregar os dízimos e ofertas, irmãos. Amém, querido? Glória a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse privilégio que nós temos de honrarmos ao Teu nome por meio da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Recebe nessa hora a expressão do nosso amor, da nossa gratidão, da nossa fidelidade a Ti, Senhor. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Amém, glória a Deus. Enquanto os diáconos passam a salva dos dízimos e das ofertas, abra comigo a sua Bíblia em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo de número 6, o pessoal da Visão Mundial está lá fora, com o stand. Se você está aqui, você pode passar no final, ali no stand da Visão Mundial, próximo da Tenda da Bênção, e apadrinhar uma criança pelo valor apenas de R$50, diga comigo, R$50, é menos do que R$2 por dia. Vocês estão comigo aqui? Menos de R$2, você pode apadrinhar uma criança e oferecer para ela todos os meses uma educação melhor, uma alimentação melhor, uma perspectiva de estudo, de educação, de saúde melhor, com menos de R$2 por dia. Se você não consegue fazer isso sozinho, você diz, pastor, o negócio está feio, a crise financeira apertou para o meu lado, não está dando. Você pode se juntar com outras pessoas, 2 ou 3 ou 5 pessoas, e vocês podem então juntos apadrinhar uma criança, amém, gente? Com R$50 você pode dar uma expectativa de futuro melhor para uma criança. Por favor, no final dessa reunião você pode passar lá, em nome de Jesus. E para quem nos assiste, tem o site da Visão Mundial, é visãomundial.org.br, ok? visãomundial.org.br, você pode entrar no site, e lá você também pode se cadastrar e apadrinhar uma criança. Eu sou um padrinho, eu apadrinho uma criança, ela se chama Tarsila, já faz algum tempo. Eu posso dizer para você que eu me sinto honrado de poder investir uma parte do recurso que Deus tem me dado na transformação, na expectativa de um futuro melhor para a vida de uma criança. Faça isso também em nome de Jesus, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 6, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, quem aqui nas últimas 2 semanas evangelizou uma pessoa? Levante sua mão, vou levantar bem alto, vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas, não, mas vamos aplaudir forte, gente, mais forte por favor, glória a Deus pela sua vida, meu irmão.
Estava chegando agora de Vitória da Conquista, preguei lá hoje de manhã, e eu vim num voo com alguns lutadores de MMA, os caras pequenos, tipo eu assim, fracos que nem eu, sabe? E aí eu vim sentado do lado deles, e eu me coçando para falar de Jesus, né, tipo assim, preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. Quantos estão assim? Eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. Quantos estão assim? Eu espero que você esteja aí agoniada, meu irmão. E aí o cara estava com fone de ouvido, daqueles assim bem pequenos, e descansando. Eu falei, Deus, eu não vou cutucar ele, Mas aí, irmão, do nada o fone dele parou de funcionar, e eu disse, é o Senhor. É o Senhor. Ah, é. E aí, irmão, conversa vai, conversa vem, e Jesus para dentro deles. E graças a Deus, 2 estavam desviados, e eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para eles. E de levá-los a tomar consciência de que eles podem voltar a andar nos caminhos do Senhor. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Vamos aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome de Jesus. Eu desafio você a continuar a compartilhar a sua fé, amém, querido? A abrir a sua boca e testemunhar de Jesus. Ontem lá em Mata Verde, nós estávamos num evento, em praça pública, tinha ali mais ou menos umas 1.500 pessoas, e eu pude pregar o evangelho ali na praça para aquele povo todo, e mais uma quantidade de pessoas se entregaram a Cristo, uma outra quantidade se reconciliaram com Jesus. Esse é o tempo da colheita, amém, meus irmãos? Esse é o tempo de nós abrirmos a nossa boca e testemunharmos daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas, amém? Colossenses capítulo 2, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como vocês foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham o cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo aqui junto com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, por esse momento em que exaltamos o Teu nome, por meio dos nossos louvores e também com a entrega dos nossos recursos financeiros. Senhor, nós oramos para que nesse momento, o Teu Espírito fale aos nossos corações. Pai, que o Teu Espírito tenha liberdade para abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos e o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, Senhor. Que todo impedimento, toda distração, tudo aquilo que pode, Senhor, atrapalhar o agir do Teu Espírito Santo, caia por terra nessa noite, e que a Tua palavra encontre em nós a boa terra, para que ela prospere a 30, a 60 e a 100 por um. Usa, Senhor, nessa noite o pregador com graça, com unção, ó Deus, com ousadia, com simplicidade, com humildade, para compartilhar a Tua palavra ao coração do Teu povo. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus, e quem crê diga amém. Olha o que Paulo diz: assim como vocês receberam a Cristo, assim também vocês devem andar nele. Diga para quem está do seu lado: assim como você recebeu Jesus Cristo, diga, assim você deve andar nele. Então preste atenção, é muito importante para nós sabermos a maneira como Cristo entra na nossa vida, porque a maneira como nós recebemos a Cristo também é a maneira como nós devemos andar em Cristo. E eu pergunto para você nessa noite: como é que você recebeu a Cristo? Como é que Jesus Cristo entrou na sua vida? Porque preste atenção, se você não sabe como Cristo entrou na sua vida, provavelmente você também não sabe como andar em Cristo.
se você não sabe como a vida cristã é apropriada, se você não sabe como nós nos apropriamos da vida cristã, se você não sabe como Cristo entra na vida de uma pessoa, você provavelmente também não deve saber como caminhar na vida cristã, porque a caminhada com Cristo, ela acontece da mesma maneira como nós o recebemos. E sabe qual é o problema? O problema é que quando nós não sabemos como andar em Cristo, não sabemos como receber a Cristo, nós não sabemos como entrar na vida cristã, e não sabemos como andar na vida cristã, é bem possível que eu e você sejamos iludidos por pensamentos que são contrários ao Evangelho, por filosofias e tradições humanas que não se fundamentam no Evangelho de Cristo e querem apenas nos dar a aparência de piedade, mas estão completamente distantes da verdadeira vida que procede do Senhor. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui em Colossos. Essa igreja havia experimentado de algo genuíno. Essa igreja havia experimentado de algo fresco da parte do Espírito, mas eles perderam a clareza de como caminhar em Cristo. Parece que eles perderam aquela lucidez do primeiro amor, de como eles deveriam caminhar com o Senhor. E é por essa razão que alguns conceitos começaram a facilmente se introduzir na igreja, e essas pessoas começaram a abraçar esses conceitos e a abandonarem a simplicidade da fé cristã. As pessoas começaram a pensar que andar com Cristo tinha a ver com a observação de tradições. As pessoas começaram a pensar que andar com Cristo tinha a ver com misticismo, com experiências místicas com anjos. As pessoas começaram a pensar que andar com Cristo tinha a ver com o rito, com rituais, com circuncisão. E à medida em que elas tentavam conciliar a vida cristã, a caminhada com Cristo, a esses misticismos de experiências com anjos, a tradições de antepassados e a ritos cerimoniais que haviam sido colocados para eles, eles estavam cada vez mais distantes da verdadeira vida espiritual. E eu pergunto para você nessa noite: como é que você recebeu a Cristo? Porque se você não manter, se eu e você, se nós não mantermos o foco nos passos que nos deram entrada na vida cristã, eu e você podemos correr o mesmo risco. Eu e você podemos correr o mesmo perigo de começarmos pelo caminho certo, mas à medida em que andamos, nos desviamos desse caminho. Pasme, querido, desviado não é apenas aquele que está no mundo desfrutando de uma vida de pecado. Se você não tem andado segundo Cristo, você é um desviado. Se eu não tenho andado segundo Cristo, eu sou um desviado, um pastor desviado. É verdade. Charles Spurgeon, um grande pregador do século 18, 19, dizia que um homem, para se desviar de Deus, não precisa sair da igreja, ele só precisa perder o seu coração. Se o coração de um homem se perde, todo o seu ser está perdido. Ele pode manter a aparência de piedade, ele pode dizer que está tendo experiências extraordinárias, ele pode dizer que foi tomado por um misticismo, que viu anjos, ele pode dizer que está guardando as tradições, ele pode dizer que tem até experimentado de rituais que são transmitidos a eles pela hierarquia gospel. Mas preste atenção, estar alinhado com essas coisas não necessariamente significa estar alinhado com Jesus. Ah, mas eu vi anjos. Mas até o Satanás se transforma em anjo de luz. Ah, mas eu tive uma experiência. Uma experiência impactante. Meu Deus. Mas se essa experiência não está alinhada com Cristo, meu irmão,
Você está tendo uma experiência mística, mas não está tendo uma experiência cristã. Presta atenção, querido, existe uma grande diferença em ter uma experiência mística, em ter uma experiência cristã. Você pode estar envolvido com o misticismo e não necessariamente estar envolvido com Cristo. A experiência cristã não te leva para o misticismo, a experiência cristã te leva a ter uma experiência com Cristo, a ter um encontro com Cristo, a se deparar com Cristo. Paulo diz: assim como você recebeu a Cristo, assim você deve andar nele. E eu pergunto: como você recebeu a Cristo? Crê. A resposta a essa pergunta é muito simples, irmãos. Sabe como nós recebemos a Cristo? Pela graça, mediante a fé. Abra comigo em Efésios capítulo 2. Tem alguém vivo aqui? Eita glória, aleluias! O pessoal olha e fala assim: esse pastor está doido. Só um pouquinho, irmão. A minha ambição é chegar no Lucinho, mas vamos chegar naquela loucura assim extrema. Efésios capítulo 2 verso 1 diz: tem alguém comigo aqui? Tem alguém vivo aqui? Olha o que o texto da sua Bíblia diz. Você achou o texto aí, querido? Você achou? Quantos acharam? A sua Bíblia está aberta. Efésios capítulo 2 verso 1 diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos pecados, nos quais vocês costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Talvez você possa olhar e dizer: pastor, como é que eu estava morto? Eu sempre tive vivo demais. A questão, querido, é que existem duas maneiras de se medir a vida de um homem. Uma é pelo aparelho da medicina e a outra é pela lei de Deus. Talvez você estivesse vivo de acordo com a aparelhagem da medicina, mas de acordo com os estatutos, mandamentos e ordenanças de Deus, você estava morto. Você estava morto para Deus, distante de Deus, irreconciliável com Deus, em uma situação que você não poderia fazer nada a respeito da sua vida. Aliás, não apenas você. Paulo diz: todos nós estávamos, e ele se inclui nesse texto. Ele diz: nós estávamos mortos. Verso 3 ele diz: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Tem alguém comigo aqui? Verso 4 diz: todavia. Alguém pode dar um glória a Deus por esse todavia? Alguém pode dar um glória a Deus por esse mais? Alguém pode levantar a sua mão direita e dizer glória a Deus nessa noite? Sabe o que esse mais significa? Sabe o que esse todavia significa? É que um dia foi dessa forma e hoje não é mais. É que um dia nós estávamos dessa maneira, mas agora, por causa de Cristo, não estamos mais. Olha o que ele diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia. Quantos querem ser ricos como Deus aqui? O pessoal ficou triste. Quantos querem ser ricos como Deus aqui, irmão? Alguém quer ser rico aqui? Se você quiser ser rico, que você seja rico em misericórdia, querido. Rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Aleluia. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Diga: pela graça. Mais uma vez. Pela graça nós somos salvos. Pela graça nós somos salvos. Pode aplaudir ao Senhor. Pela graça. Pela graça. Aí você pode dizer assim: pastor, o que é graça? E todo mundo diz: graça é um favor imerecido.
Mas eu tenho entendido que a graça pode ser compreendida também como todos os atos redentivos de Deus na história. Todas as vezes que nós vemos Deus agir na história, visando a salvação dos seres humanos, nós estamos vendo a graça. Quando você olha para o Antigo Testamento e você vê Deus poupar Adão e Eva, mesmo diante do pecado, você está vendo o que, irmão? A graça. Quando você vê Deus levantar um homem chamado Noé, você está vendo o que? A graça. Quando você vê Deus levantar um homem chamado Abraão, Isaac, Jacó, José, quando você vê Deus chamar Moisés, quando você vê Deus aceitar os sacrifícios que ele mesmo sabia que eram insuficientes, quando você vê Deus levantar os profetas, João Batista, e o seu próprio filho se fazer carne para morrer por mim e por você, o que é que você está vendo, querido? Você está vendo a graça de Deus. A graça de Deus é todo o ato redentivo de Deus na história. Paulo diz: pela graça nós somos salvos. Que graça é essa? A graça que se fez carne, a graça que habitou entre nós, a graça que deu a sua vida. Escuta aqui, querido, a graça não é um fenômeno abstrato, a graça não é um fenômeno etéreo, a graça não é uma coisa desassociada de Deus. A graça é aquilo que Deus faz, está diretamente ligado ao seu caráter. E de uma forma especial, Paulo está dizendo aqui que a graça tem a ver com a obra do Filho de Deus realizado naquela cruz para perdão dos meus e dos seus pecados. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Verso 6, aleluia, estou feliz, irmão. Mais alguém aqui? Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, diga graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Tem alguém comigo aqui? Tem alguém aqui? Porque vocês são salvos pela... Gente, você está percebendo a ênfase que Paulo está dando nesse tema aqui? Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, isso é um presente de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque nós somos uma criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e nada disso vem de nós, tudo isso é um presente de Deus. O que é presente de Deus, pastor? A graça e a fé. A fé e a graça, tudo procede de Deus. Paulo diz: assim como vocês receberam a Cristo. Como é que você recebeu a Cristo, meu irmão? Pelo seu esforço, pelo seu empenho, pela sua dedicação, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pelo quanto você ora, pelas suas experiências, pela sua habilidade? É isso que Paulo está dizendo? Não, ele diz: você recebeu a Cristo pela graça, mediante a fé, e é assim que você deve caminhar com Cristo. Porque a caminhada na vida cristã não tem a ver com a tua capacidade nem com a minha, tem a ver com a capacidade de Cristo. Tem alguém comigo aqui? Tem a ver com a suficiência de Cristo e não a nossa. Escuta aqui, querido, em Efésios capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda glória, o Deus glorioso, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem é abençoado aqui? Olha para o seu irmão e diga: eu sou abençoado. Mas presta atenção, as bênçãos são espirituais, são de uma outra categoria, são de uma outra realidade, e que bom que elas são de uma outra categoria e outra realidade. Isso significa que elas não são flexíveis, elas não são temporárias, elas são permanentes, são espirituais. E o Paulo vai descrever quais são essas três bênçãos. Eu não vou falar sobre as três porque nós não temos tempo, mas a primeira ele vai dizer que eu e você fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Quem foi escolhido por Deus aqui?
Você, meu irmão, eu não sei se você está entendendo isso. Você foi escolhido por Deus antes que o mundo fosse mundo, antes que existisse céu e terra, antes que houvesse pecado, antes que houvesse obediência ou desobediência, antes que houvesse qualquer coisa. Deus já havia escolhido você. Ele nos escolheu para si, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Mas ele vai descrever uma segunda bênção, e a segunda bênção é o perdão dos nossos pecados. Quantos foram perdoados aqui? Tem alguém que é perdoado aqui, que é livre de culpa, livre de condenação? Alguém aqui? Alguém aqui? Aleluia! Ele diz que mediante o sangue do sacrifício de Cristo, nós fomos perdoados. E no verso 13 do capítulo 1 ele diz: e em Cristo Jesus, escuta isso aqui, nós fomos selados. Põe a mão no seu peito e diga: eu sou selado. Tinha um tempo atrás que tinha uma música que falava assim: sou monitorado 24 horas. Você lembra dessa música? Eu não temo a morte, Deus está comigo, guarda a minha entrada e a minha saída, 24 horas Deus anda comigo, aleluia. É Pentecoste na terra. Presta atenção, você foi selado. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias vezes, de na sua trajetória com Cristo, olhar para si mesmo e dizer: eu não vou conseguir. Alguém já teve essa experiência aqui? Os outros nunca tiveram? Cara, meu Deus, desculpa, irmão, eu sou um pecador mesmo, foi mal. Porque tipo assim, teve gente que não, nunca tive isso não. Eu nunca pensei que uma tentação fosse maior do que eu pudesse suportar. Não, nenhuma luta me fez desacreditar da minha fé. Nunca sou. Vou perguntar de novo, amém? Para ver se você é um pouquinho mais humilde, né? Só um pouquinho mais. Alguém já passou por isso aqui? Ufa, graças ao Senhor, muito obrigado, porque eu não sou o único pecador aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, Tu és Deus da minha vida, aleluia. Mas meu irmão, escuta aqui, são nesses momentos que a gente passa, que a gente olha para a nossa vida e diz: eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, que você precisa lembrar que aquele que começou uma boa obra em você, aquele que começou uma boa obra em vós, Ele é fiel. Ele é, diga Ele é fiel, diga Ele é fiel. Querido, escuta aqui, sabe qual é a garantia que você não vai parar na metade do caminho? Sabe qual é a garantia que eu e você vamos chegar lá? Não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade. A garantia é que aquele que começou uma boa obra em vós, Ele é fiel. O Paulo diz: nós fomos selados com o Espírito Santo. E ele diz: o Espírito Santo, ele é a garantia. Diga comigo, garantia. Meu irmão, Deus já sabia que eu e você éramos duas porcaria. Ele já sabia que a gente é um monte de porcaria sozinho. É por isso que Ele colocou o Espírito dele dentro de nós. Ele falou: esses camarada não vão dar conta. Quando o trem apertar, eles vão espanar, mas o meu Espírito vai perseverar neles. O meu Espírito não vai deixá-los desistir. Quando eles passarem pelo fogo, eu vou estar com eles. Se eles passarem pelas águas, eu vou estar com eles. Se eles passarem por adversidades, problemas e lutas, se o pecado se levantar, ou o diabo fizer oposição, o meu Espírito vai arvorar como bandeira sobre a vida deles. Você consegue entender isso? Tem a ver com o Espírito Santo. Ele é o selo
Ele é a garantia. Como nós recebemos a Cristo, nós devemos andar, assim como Cristo foi suficiente para nos dar entrada na salvação, meu irmão. Cristo é suficiente para desenvolver a salvação em mim e em você. Ele não precisa da tua força, Ele não precisa do meu esforço. O que Ele precisa é que a gente se renda para que Ele faça a obra dEle em nós. E para encerrar aqui, eu queria poder falar um pouco mais, mas não... Entendeu? Sabe qual é o sinal de que você está vivendo essa vida? Sabe qual é o sinal que Paulo usa nesse texto para dizer se nós estamos vivendo pela graça mediante a fé, se nós entramos nesse caminho e estamos andando por ele? Sabe qual é o sinal? Paulo diz: o sinal é, você vai crescer em ações de graça. O sinal de que você tem vivido pela graça mediante a fé é que você se torna uma pessoa grata diante da vida. A tua vida, o teu comportamento, o teu procedimento diante da vida muda quando você está andando com Cristo pela graça mediante a fé. Muda. Você começa a dar graças por tudo, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você começa a viver aquele texto de Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito, porque aqueles que Ele escolheu de antemão, Ele os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que Ele chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. E o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? E quem vai intentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? Não é Deus que te justifica? Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo quem morreu por nós? Não foi Ele quem ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus e intercede por nós? E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem porvir, nem poder, nem altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o hino da Cassiane, irmão. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Você está sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor em vá. Vai, canta aí, meu filho, canta, vai. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha e caminha contigo. Erga suas mãos, sua bênção. Segura. Ou aquela outra, como é que é? Se der certo, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, Ele continua sendo Deus.
vamos lá. Eu não o adoro por aquilo que ele faz, eu o adoro por aquilo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ou como Abacuque disse: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o fruto do oliveira minta e nos campos não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus que é a minha salvação, porque Jeová, o Deus Todo-Poderoso, faz os meus pés como os dos servos e me faz andar nos lugares altos. Quem anda pela graça, mediante a fé, vive uma vida de gratidão. Aprende a dar graças a Deus por tudo e em todas as coisas. Quem confia em Deus sempre e não quando. Isso aqui veio do alto, hein? Vou até repetir. Autoria, Espírito Santo. Quem confia em Deus, confia sempre e não quando. Sempre. Sempre e não quando. Não é quando me é conveniente. Não é quando eu tenho vontade. Não é quando parece que há motivo para agradecer. É em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Fica de pé no seu lugar. É, papai. Vai dando glória, 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 glória. Eu me lembro dos meus tempos de Assembleia de Deus, para ser batizado no Espírito Santo. O irmão vinha, batia na sua boca, vai dando glória, 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 até você falar em línguas. Alguém passou por isso aqui? Alguém passou por isso aqui? Alguém sabe do que eu estou falando aqui? O cara chegava assim, fala em línguas, fala. Assim. Começava a falar em línguas para não apanhar mais. Você vai encostar. Ah, ele está falando, glória a Deus, irmão, sai daqui. Vai dando glória, 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 glória. É umas coisas que nem eu, tipo assim, depois eu fico assim, por que eu estou fazendo isso? Querido, isso aqui é tão importante que Paulo vai dizer, que esse princípio simples, receber a Cristo pela graça mediante a fé, e andar em Cristo pela graça mediante a fé, isso aqui é tão simples, mas tão essencial quanto o fundamento de uma casa e a raiz de uma árvore. Sem isso aqui, meu irmão, você não vai ficar de pé. Sem isso aqui, você não tem capacidade de frutificar. Tudo que nós temos e somos na vida cristã, não vem de nós, vem de Deus, vem dEle, é dEle, por Ele e para Ele. Amém? Feche seus olhos, por favor, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração. Com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração, ore comigo nessa noite dizendo: Senhor Jesus, diga: pela graça, mediante a fé, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Diga: eu reconheço, pela graça, mediante a fé, que tu és o Senhor e Salvador do mundo. Diga: Jesus, eu reconheço que sou um pecador e preciso de Ti. Ore também dizendo: e eu, Senhor, que um dia andei contigo. Diga: mas as minhas forças se acabaram. Diga: e eu caí. Diga: nessa noite a Tua graça me levanta. Diga: nessa noite a Tua graça me põe de pé, para que eu possa voltar a caminhar na Tua força, na Tua graça. Diga: eu volto a Ti, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus.
com seus olhos fechados, suas duas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui nessa noite e fez essa oração pela primeira vez, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha vida, pela graça mediante a fé, eu me entrego ao Senhor, eu me dou ao Senhor. Ou você ora dizendo: eu volto aos caminhos de Jesus, eu estou voltando para Jesus. Eu estava andando, mas eu caí, pensei que era pela minha força, mas hoje a graça me levanta e me capacita a andar. Eu quero muito orar com você, quero muito orar por você. Mas para isso eu gostaria que, sem constrangimento, se você diz: eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, ou você diz: eu volto aos caminhos do Senhor, eu gostaria que você, por gentileza, levantasse uma das suas mãos para eu conhecer você e orar por você. Tem uma mão levantada lá atrás, pode levantar bem alto, bem alto, bem alto. Eu quero ver você. Tem mais mãos levantadas lá no fundo, tem mais mãos levantadas, tem mão levantada lá na galeria, tem outra mão levantada aqui. Pode levantar bem alto, tem mais uma mão levantada lá em cima. E ninguém está dando glória a Deus, ninguém está falando aleluia, ninguém está dizendo bendito seja, ninguém diz louvado seja o nome do Senhor, que tem vida se entregando a Ele, voltando para Ele. Alguém pode glorificar aqui? Alguém pode? Alguém pode? Eu vou pedir que você, que levantou a sua mão no seu lugar, por favor, sem constrangimento algum, sai do seu lugar e vem aqui pertinho de mim, porque eu quero orar com você. Vem, pode vir, vem. Sai do seu lugar e vem. Pode vir. Isso. Deixa eu dizer algo para vocês que estão aqui na frente. Vocês não estão chorando de emoção. Vocês estão chorando porque Cristo está entrando na vida de vocês. Ele nunca mais Ele vai sair. Nunca mais. Nunca mais. Pode chegar bem pertinho. Vem cá. Pode vir. Isso. Vem. Isso. Pode vir. Isso. Glória a Deus. Igreja, estenda as mãos para cá, por favor, e me ajude a orar por eles. Ore comigo dizendo: Pai, muito obrigado por essas vidas que se entregam a Ti. Diga: Senhor, que nessa noite a Tua graça, a Tua presença, o Teu Espírito venha e repouse sobre essas vidas, sobre esses corações. Diga: Senhor, que eles saiam daqui para viver uma nova vida, uma nova história, para a honra e para a glória do Teu nome. Nós os abençoamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir bem forte essas pessoas aqui, bem forte, bem forte, bem forte. Lembrados de vitória aí, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus te abençoe. Glória a Deus. Olha só, eu só preciso de mais 2 minutinhos da sua atenção. A gente queria muito anotar o seu nome, o seu telefone. A gente quer andar ao lado de vocês, ajudar vocês a andar com Jesus. Pode ser? Pode? Pode ser? Vocês vão ser direcionados para uma sala aqui à minha esquerda, sua direita. É 2 minutos, assim que terminar lá, vocês podem voltar. Se quiserem uma oração, a gente vai estar aqui para orar por vocês, tá bom? Vamos aplaudi-los enquanto eles saem, irmão. Vamos aplaudir forte. É o melhor aplauso que você puder dar na sua vida aí. Aleluia! Aplauda aí, meu irmão. Diga glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz aqui essa noite? Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga amém. Dá um abraço quem está do seu lado aí. Vai na graça, vai na paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.